Eu tenho duas missões importantíssimas nesse vídeo. A primeira delas é transformar a tua reta final. Não em algo para ser desesperador. Procrastinação. Parece que quanto menos tempo tem para a prova, mais conteúdos acumulam, mais tempo tu passa procrastinando, mais tempo tu passa no celular e mais tempo tu passa quase que desesperado, sabendo que existe uma segunda fase da federal, mas talvez tu nem chegue nela. E se chegar, tem as relações, tem as discursivas, e a reta final se torna um momento para ter muito mais medo do que para ter evolução. E através, essa é a primeira missão, desses 5 pilares, eu vou mostrar para ti como transformar a tua reta final. Não em algo para ser desesperador, mas para ser justamente o que vai te colocar dentro da FPR. Para ser a oportunidade de estudar da forma certa, de estudar da melhor forma possível para que tu use esse raro tempo que existe, esse pouco tempo, da forma como ninguém mais vai usar. E essa reta final seja justamente o que te colocou dentro da FPR. Agora, essa é a primeira missão. A segunda missão é explicar tintim por tintim, detalhe no detalhe, da 10ª turma do Pilares que Aprovam, que está aberta sim, mas no momento desse vídeo restam pouquíssimas horas ainda para que as matrículas sejam totalmente encerradas. E é a última abertura, antes da FPR, quiçá a última do ano. Vamos começar por esses 5 pilares, mas antes de eu começar a falar, eu gostaria de deixar com que algumas outras pessoas falassem contigo. Meu nome é Helena, pessoal. Passei na Federal, agora em Medicina. Eu me chamo Vitor, aprovado em Direito na Federal do Paraná. Eu sou a Júlia e eu passei em Psicologia na Federal. Meu nome é Stephanie Tenório e eu passei em Medicina na UFPR. O meu nome é Luiz Paisal, fui aprovado em Direito na UFPR. Aprovado em Medicina do Pilares. Eu sempre fui uma aluna muito boa, mas é diferente, né? Eu sabia que seria árduo. Eu fazia resumo de todas as matérias, eu chegava em casa, fazia os exercícios da apostila, e era isso. Eu não era bom em nada, bem razoável em tudo. Pegava o material, basicamente copiava. Eu estudava por checklist ainda, e daí cheguei na prova da Federal. A pior experiência que eu já tive. Eu tinha certeza que eu não ia passar na Federal. Eu não sabia como fazer aquilo, por onde começar. Eu comecei a pesquisar sobre a UFPR, e aí eu caí nos seus vídeos, porque era só você que produzia conteúdo pra UFPR. Eu fiz o vestibular da UFPR, fiquei por 2 pontos, mas pensei, cara, não vou desistir. Eu sabia que se eu fizesse a mesma coisa que todo mundo tava fazendo, eu não ia ser aprovado. Logo eu entrei no PQA. E aí eu acho que foi o boom dos meus estudos. O PQA trouxe um negócio que eu não acharia facilmente no YouTube e com certeza não acharia no meu cursinho. O que eu precisava na minha vida era esse homem, era esse curso incrível. Ele é o único que desmiuça a UFPR de um jeito que era isso que eu queria. Ele diz exatamente tudo que você precisa para passar na UFPR. Você ter ali um caminho certo para você seguir, para você conhecer toda a parte da estratégia da prova, quanto a parte emocional também, né? E aí quando eu fui vendo como caía, onde caía, aí eu acho que eu fui falando assim, não, agora tá dando certo. Foi como se ele tivesse pegado na minha mão e me levado até a prova. Ele tem o ouro. Tenho muito a agradecer a você e ao PQA, todo o suporte. Não só garantiu minha aprovação, é um negócio que mudou a minha vida. Eu nunca mais vou estudar da mesma maneira. Sem utilizar os princípios que você passou. Faço questão de vir aqui agradecer o Pilares, o Gabriel Madeira. Então eu acho que o Pilares ajuda muito nisso. Eu agradeço vocês. O Pilares foi uma rede de apoio. Tenho certeza absoluta que eu não ia ter passado se eu não tivesse o curso. Você revelou a UFPR pra mim. Assim, então, mano, não pare, cara. Mano, ajuda muito. Tô aqui vivendo essa realidade, esse sonho. Vocês vão viver isso também, viu? Continuem firmes. E pode contar com esse cara aqui que ele manja, hein? Pois é, talvez quando eu fale em transformar a reta final justamente naquilo que vai te colocar dentro da FPR através desses 5 pilares, tu fique Madeira, mas como assim, cara? Não tem mais tempo, não é possível. Eu tenho que te falar uma parada. Existe uma forma que diz que a sua aprovação ela é igual ao método que tu utiliza vezes o tempo. Isso significa dizer que quanto menos tempo tu tem, melhor precisa ser, tu precisa compensar muito com o método certo. Se o tempo é raro, ele é escasso, tu não pode desperdiçar ele estudando da forma errada, estudando os conteúdos errados, não conseguindo garantir que lá no dia tu vai lembrar de tudo e tu vai saber responder as questões. Eu tô te falando isso porque grande parte das pessoas que tu viu nesse vídeo entrou no Pilares faltando 4 meses. Menos de 4 meses para a prova da FPR. E souberam e tiveram o que ninguém mais tem. O tempo, ele não é curto só para ti, o tempo tá curto para todo mundo. Sai na frente, vestibular é competição, sai na frente quem faz melhor com o pouco tempo que dá. Então agora presta atenção porque
eu lembro, quando eu falo assim, grande parte entrou há menos de 4 meses, é quase que a data que a gente tem até a segunda fase da UFPR. E não tem como eu não falar de segunda fase da UFPR sem mencionar um acontecimento que tinha tudo para me deixar feliz, que tinha tudo para me deixar contente, que talvez se tivesse acontecido contigo, você ia pular de felicidade, assim como era para eu ter ficado. E na verdade, o que me aconteceu? Há exatamente 1435 dias. Sim, eu não lembro apenas do momento exato com que essa galera ali entrou no Pilares, mas eu lembro desse momento exato que aconteceu comigo há 1435 dias. Foi quando eu passei, para quem não sabe, da primeira fase da UFPR, eu passei para a segunda fase. E isso daqui tem total relação com os 5 pilares, que é um deles. Se liga, uma primeira fase sendo múltipla escolha, 90 questões, caramba, meu! Você só precisa acertar uma mais do que o corte e você tá na segunda. Você só precisa ter um chute certeiro e acabou, tu passa. E eu tinha tudo pra ficar feliz. Afinal, né, porra, a pessoa que no terceirão, eu tava no terceirão, passou pra segunda fase. E sabe o mais louco? É que eu tomei metade quase que do meu terceirão pra brincadeira. E quando eu resolvi estudar, eu falei que ia ser fácil. Afinal, eu tirava boas notas. E aquelas boas notas no meu terceirão fizeram com que das 90 questões eu acertasse uma mais do que o quality. Exatamente uma. E chegasse na segunda fase, que aqui e agora não tem chutar a questão. Que aqui você tem que responder 3, fazer 3 redações. E além disso, 2, a depender do seu curso, provas específicas, que são só questões discursivas. Esse foi o acontecimento que, em vez de eu ficar feliz, eu li para a segunda fase e me desesperei. Eu vi que aquelas boas notas do ensino médio, que tudo que eu tinha construído, que de fato eu tinha pegado para estudar perto da prova, não ia me adiantar de nada, porque a segunda fase era difícil pra caramba. Eu não sabia nada dela. Eu passei uma vida inteira na escola escutando a professora falar de redação do Enem, de introdução, usando uma série, usando um filme, desenvolvimento 1, 2 e propostas de intervenção. Quando eu descobri que as 3 redações da Federal não tinham nada a ver com o Enem, a única coisa a se fazer foi sentir insegurança, sentir desespero. E tudo isso ainda foi quase que ampliado, porque quando eu passei para a segunda fase, tu vai ver, talvez tu dê risada, mas na época foi desesperador. A gente teve um outdoor colocado em vários pontos da cidade, que falava e tá aparecendo para ti na tela, aprovados. Ninguém sabia que tinha 2 fases. Se hoje em dia, talvez você já esteja aqui falando, caramba, eu não sei nem como estudar para a segunda fase, calma que eu vou chegar nos 5 pilares. Imagina um monte de pessoas que nem conhecem e vêm aprovados o UFPR, eles não sabiam. Todo mundo acreditou que eu tinha passado. E afinal, era o cara que tirava as boas notas do ensino médio. Eu lembro de uma guria chamada Rafaela Castellém. Eu entrei na sala, todo mundo espalhou a notícia, aprovados na UFPR. Ela olhou, virou para trás, ela sentava na minha frente e falou, caramba, Madeira, parabéns, eu sabia que tu ia passar. E eu tava, cara, eu tenho uma segunda fase. Se não bastasse tudo isso, teve um tio meu. Ninguém enxergava a primeira fase. Ele enxergou. Só que ele leu errado. Ele trocou a primeira fase para o primeiro lugar. E acreditou que a minha aprovação não apenas tinha sido realizada, como tinha sido o primeiro lugar. Teve um encontro da família chamado Encontro da Família Medeiros, na frente do Parque de Exposições Contagiaram em Lages, que eu lembro que quando eu entrei estava a família toda e eu falei, meu Deus do céu. Esse vai ser o momento que todo mundo vai me perguntar. E foi lá que esse tio pegou e falou assim, caramba, Gabriel, mas primeiríssimo lugar? Quando que vai para Curitiba? Sim. Eu estava estudando para o vestibular de novo. Por causa de uma coisa. Eu não queria a trajetória comum. E se você está aqui nesse vídeo, eu tenho quase que total, absoluta certeza que tu também não quer a trajetória comum. Sabe qual é a trajetória comum? A pessoa quebrar a cara na Federal, mesmo tendo passado o ensino médio inteiro tirando boas notas, estudando, olhando e falando, caramba,
Eu não quero qualquer faculdade, eu quero ir para a federal, eu quero fazer esse vestibular. Vamos lá. Eu tiro umas boas notas aqui, eu vou com esperança de passar. Estudo da esperança. Eu vou estudar e vou esperar que dê certo. E a trajetória comum é não dar certo. É a pessoa chegar numa prova e mesmo tendo bem a vida inteira no ensino médio, não conseguir responder questões discursivas, sofrer com as redações, travar em questões de conteúdos que ela já estudou, passar mais tempo procrastinando do que de fato estudando, chegar no final de uma prova e ter visto que o tempo para responder ela é curtíssimo e que a fiscal lá na frente, passando a régua do tempo, causa mais desespero ainda e faz com que tu erre mais questões que você nem sequer erraria se fosse no dia anterior, mas no dia da prova a tua confiança estava afetada, a ansiedade estava a mil. E a trajetória comum é o estudo da esperança, fazer com que aquela pessoa que se dê bem na escola, que se dá bem, que estuda, estude esperando dar certo e não dá certo. Logo após isso, ela muitas vezes decide ir para outro curso, para uma faculdade particular, para a faculdade que mandou 40% de bolsa, que a prima já estudou. Eu neguei! E eu falei, eu não quero essa trajetória comum. Foi então que eu tomei a decisão de continuar estudando. E não foi nada fácil. Só que, no final de tudo, o que o meu tio falou, do primeiro lugar, pena que ele não me encontrou depois. Que ele poderia ter encontrado e falado, Gabriel, o primeiríssimo lugar, eu ia virar pra ele e falar, tio, foi. Eu passei em primeiro lugar. E essa trajetória, no final dela, eu percebi que não apenas eu tinha me frustrado, mas que tem uma galera. A galera é refém desse estudo da esperança que sempre se frustra. E sabe qual foi o pior? É que eu passei boa parte do ano em que eu fui aprovado fazendo errado. E quando chegou perto da prova, mais ou menos, há uns 3 meses da primeira fase, eu tava com matéria acumulada até o talo. Eu tava olhando e falando, cara, o que eu fiz? Porque eu tomei a decisão de estudar por mais um ano e não vai dar de novo. Tem muita matéria acumulada. E aí que chegou a decisão que me fez passar em primeiro lugar. Tu vai entender ela pra gente chegar nos 5 pilares. Eu falei, eu tô procrastinando demais. O tempo tá cada vez mais escasso. As notas do simulado não estão as que eu preciso. Eu acho que não vai dar. Há quase 3 meses da prova eu tava achando que não ia dar. E alguns dias depois eu estava passando em primeiro lugar, porque eu tomei uma decisão. A decisão de fugir do estudo da esperança e fazer diferente. Como assim fazer diferente? Olha, se você está no mesmo bolo que todo mundo, você precisa entender uma coisa. Vestibular é competição. Vestibular é quase que um funil cruel, inclusive, que coloca 2.000, 3.000, 4.000 candidatos para somente 40 vagas. É impossível que você olhe para um funil desse e fale, se eu fizer a mesma coisa que todo mundo, eu vou garantir. Não vai. Tem 2.000 pessoas fazendo a mesma coisa que você, vendo as mesmas aulas que você, tendo o mesmo pouquíssimo tempo que você, pegando e continuando aquele estudo em que não se conhece a segunda fase da federal, em que vê o professor chegando na aula, copiando tudo, né? Depois lê o material, faz os exercícios e acha que aquilo é suficiente. Deixa eu te contar, todo mundo está fazendo essa mesma coisa. Só que dá para mudar, dá para fazer diferente. E não apenas eu consegui executar isso e passei em primeiro lugar, só que primeiro lugar tem todo ano. Eu não apenas fui o primeiro lugar, mas após isso, eu passei esse mesmo caminho. Eu fui o primeiro lugar que gerou centenas de outras aprovações. E vocês viram, não apenas como também levei isso para escolas particulares, públicas, cursinhos, rádios, podcasts, entrevistas para televisão. Porque quando você descobre que para chegar aqui uma coisa que tu precisa é de método, e que esse método é composto por 5 pilares, a tua vida nunca mais será a mesma. A tua reta final nunca mais será a mesma. E são esses 5 pilares que eu vou te apresentar exatamente agora. O quinto, ele é o mais determinante para o FPR. E é o que mais vai fazer a diferença na tua reta final. O primeiro deles é o pilar que a gente chama de literalmente você conseguir estudar sem sofrer e sem procrastinar. Eu vou te contar um segredo. Sabe o pouco tempo que tem
Então, você tem uma habilidade incrível de pegar esse pouco tempo até a prova e, acredite se quiser, jogar ele todo fora. Fazer com que esse pouco tempo, que já é pouco, diminua cada vez mais em redes sociais, em falta de foco para estudar, em um desespero, em parece que um andar em círculos de procrastinação e estagnação. E quando você aprende a estudar sem sofrer, sem procrastinar, em que você vai conseguir ter foco, em que você vai conseguir parar para estudar e se concentrar, em vez de ficar mexendo a todo momento no celular, ou se você estuda no celular, parar de ficar indo para a rede social a todo momento quando você deveria estar vendo aula. É literalmente você conseguir pegar o pouco tempo que tem e fazer o máximo possível. Se todo mundo tem esse pouco tempo, eu tô falando, você tá igual a todo mundo, a gente precisa te tirar desse todo mundo. Se todo mundo vai pegar esse pouco tempo que tem e vai desperdiçar procrastinando, você não vai. E só de fazer isso daqui, tu já vai conseguir render muito mais. Então esse é o primeiro pilar. O segundo dos pilares é você deixar de ser o que a gente chama de conhecedor dos assuntos, especialista em conteúdo, e passar a ser especialista em acertar questões. Como assim especialista em conteúdo? É aquela pessoa que, se perguntar para ela, fulano já estudou tal coisa? Sim. Fulano já estudou poríferos? Sim. Fulano já estudou equinodermo? Sim. Fulano já estudou função de segundo grau? Sim. Fulano já estudou cinemática? Sim. Fulano acerta a questão de cinemática para mim? Não. O travo. A pessoa estudou tudo. Ela conhece tudo. Mas ela não consegue acertar a questão de nada. E por que isso acontece? Isso acontece porque a pessoa estuda de uma forma que não é a ideal. Ela estuda normalmente cansando o braço dela em vez de cansar o cérebro. Como assim? O teu cérebro, ele aprende, ele consegue acertar questões. Acertar questões é o aprendizado verdadeiro. Ele faz isso através de esforço mental. Ele é como um músculo. Quanto mais esforço tu coloca no teu músculo, mais forte ele fica. Por isso que eu sou forte assim, que eu vou pra academia, treino bastante e tudo mais. Então, o seu cérebro, adivinha só, quanto mais esforço tu coloca nele, quanto mais tu bota ele pra pensar, mais inteligente ele fica. E grande parte das pessoas, quando vai estudar, cansa o braço. Por quê? Copia tudo, não tá pensando. Lê tudo, não tá pensando. Fica passando o que tá grifado por uma ficha pautada ou por um resumo. Não tá pensando, tá cansando o braço. Como que tu pensa? Como que tu bota o teu cérebro pra trabalhar quando fica difícil pra ele? Quando você coloca para resolver uma prova antiga, por exemplo, ou um simulado que tem um monte de questões todas misturadas, e você vai saber corrigir esse negócio depois. Você vai saber pegar os erros de um simulado e transformar em acertos, porque é isso que você precisa. E tudo isso é método. Não basta apenas pegar, fazer uma prova e olhar a resolução das questões que tu errou, tu vai continuar errando. Não basta apenas copiar a resolução, tu vai continuar errando, tu vai continuar sem ser um especialista em acertar questões. Cara, e o terceiro pilar é você chegar na prova no dia e ter o que a gente chama de estratégia, não qualquer estratégia, mas uma estratégia chamada de RCA. Isso daqui tem relação com o quinto dos pilares também, que é o mais dos fundamentais, dos mais importantes. Eu vou mostrar na tela pra ti. Eu vou te mostrar exemplos de questões, você vai ver. O que é estratégia RCA? Se chama resistência, confiança e agilidade. Como assim? Bom, no dia da prova, muita gente sempre prega que estratégia é você ter a ordem de resolução. Começa por matemática, depois vai não sei o que, isso é o topo do funil, todo mundo sabe isso, todo mundo faz isso. Cara, a tua ordem de resolução não muda nada se você não tiver resistência, ou seja, se 2 horas de prova, tu estiver querendo ir embora. Né? Com 2 horas de prova você já não consegue mais se concentrar porque a tua resistência acabou, o teu gás acabou. Você já percebeu como a gente não consegue manter a concentração por muito tempo? Né? Talvez tu esteja nesse vídeo já, querendo pegar o celular, não pega! Presta atenção, olha como é difícil manter a resistência, manter a concentração. E tudo isso é treinável. Então como tu vai ter resistência? Depois, confiança. Não adianta de nada você saber acertar as questões, lembra do passo 2? Você ter o passo 1 lá, que você conseguiu estudar sem sofrer, sem procrastinar, chegar na prova e a ansiedade toma conta de ti.
chegar na prova e ter questões que você ia falar assim, olha, se fosse amanhã e eu pegasse, eu acertava. Se eu pegasse ontem, eu acertava, mas hoje eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que eu saí da prova falando que ela estava mais difícil do que eu pensei, eu amassei a prova e joguei no lixo. Eu não quero nem corrigir. Falta de confiança. Tem que consertar isso. E o terceiro, e aqui sim que entra a ordem de resolução, o macete, como que você vai passar o gabaroso, que é o gabarito que a gente fala, que é a agilidade, fazer rápido. E esse é o terceiro dos pilares. A gente vai pro quarto. O quarto se chama conseguir acertar questões de exatas brincando. E talvez você escute isso e fale, Madeira, não é possível. É possível. Eu vou deixar print pra ti do que a galera fala. Sabe qual é o problema? É que a gente aprende exatas sempre por fórmula, por parte matemática. E o processo para se resolver uma questão de exatas não é esse. O processo é tu Bonita garrafa, né? Aqui, ó. Logo você vai entender tudo sobre a turma 10 e a última. O processo para tu entender exatas não é através de fórmula, é através da interpretação, através de história, pasmo. E o que acontece é que grande parte das pessoas estuda exatas copiando a resolução do professor. O que ela entendeu ali? A parte matemática. Ela nunca conseguiu entender de fato o que a questão estava querendo. E aí quando tiver uma outra questão, que por consequência tem um outro enunciado, que vai exigir uma outra interpretação, se ela só entendeu a parte matemática, ela não consegue chegar lá. E isso te faz acertar questões exatas brincando. Sabe aquele clássico exemplo da pessoa que sabe a fórmula? Que sabe tudo? Que ela pega uma lista de questões, pô, ela acabou de aprender força centrípeta, ela pega uma lista de questões e ela acerta tudo. Mas no dia da prova, ela nem sabia que era força centrípeta. Então lá no dia estava óbvio, ela estava com uma lista de questões, todas vão falar de força centrípeta, ela só aplicava a fórmula. Ela só sabia, olha aqui, a parte matemática. Só que antes vem a leitura bem feita, depois vem a interpretação, que é o I. E só por último a parte matemática, é assim que tu resolve questões exatas, brincando. E quando você aprende a interpretar da forma certa, a corrigir questão da forma certa assim, só ficar olhando a resolução, cara, tu vai para outro nível. E tudo isso é muito importante. Tudo isso faz, de fato, com que você detone. Só esquece de um ponto. É que não adianta agora você conseguir estudar sem sofrer, sem procrastinar. E esse é o pior, cara. Vai ser o que mais tira a gente do páreo. Você conseguir acertar as questões, você tipo, consegue aprender os assuntos. Tu consegue ter estratégia no dia. E tu consegue acertar questões exatas brincando. Mas você fez tudo isso para os conteúdos errados. Para os conteúdos que a Federal não quer. Você fez tudo isso por uma penca de conteúdos que a gente chama de negativos. Que a banca da UFPR nem sequer cobra. E tu deixou de lado aquilo que ela sempre cobra. Tu deixou de lado o sistema de pontos nessa prova, e eu vou te mostrar o quanto ela é óbvia logo na tela. Eu quero que você entenda que a primeira fase da Federal, as 90 questões valem exatamente 90 pontos. Enquanto a segunda fase, só a prova de redação vale 60 pontos. E ninguém conhece a redação. Se você passa a conhecer ela, o quinto passo é o que a gente chama de se tornar um especialista nessa prova. Se tu conhece tão bem a redação, cada um dos gêneros sexuais, porque a banca do UFPR cobra diferentes gêneros sexuais, ela vale literalmente 2/3 disso daqui. E dentro dessa ideia de se tornar um especialista no UFPR, de ter o UFPR revelada para ti, a gente tem alguns pontos importantes. Que esse quinto pilar é o mais crucial, numa reta final. É você saber aquilo que sempre cai. E na tela vai aparecer para ti agora um exemplo de questão de física. É de uma prova de muito tempo, uma questão que a Federal cobrou. Olha o gráfico. Opa. Miliampere, volt, resistor. Olha essa outra questão. A banca da UFPR é óbvia.
E quem conhece isso tá muito à frente. Calma, eu te mostro mais. Olha essa questão de biologia, cobrada pelo vestibular. Olha essa questão de biologia não cobrada pelo vestibular da UFPR, mas cobrada por uma outra prova particular que a banca da UFPR faz, sim. A banca da UFPR faz provas, né, de faculdades particulares, que pouca gente conhece, que pouca gente é especialista nessa prova. E não para por aí. Quando eu falo que esse quinto pilar é o mais importante, você conhecer muito bem a redação. Cara, olha português. Essa é uma questão que a banca ama cobrar. É de uma prova de concurso público. Sim, a banca da UFPR faz concursos públicos. Talvez tu nem soubesse disso. Olha a prova de português desse concurso. Olha essa questão. Assinale a alternativa corretamente pontuada. Olha desse outro. Caramba, Federal, tu nem mudou o enunciado. Outro. Cara, você tá compreendendo que vai ter uma galera, mais uma penca de pessoas nessa reta final, vendo um monte de aula inútil, estudando de uma forma errada, não conhecendo a prova, esquecendo que estudar para redação só quando tu sabe que passou é um problema. Por quê? Porque tem pouquíssimo tempo entre o resultado da primeira fase e a segunda. Aquela pessoa que deixou para estudar só lá, que não sabia estudar antes, tá ferrada. Enquanto se você já estiver estudando, você consegue ter muito mais desempenho e contar muito ponto. Vai ter uma penca de galera que não vai conhecer esses padrões da banca que eu acabei de te mostrar. Cara, ninguém nesse Brasil é mais especialista nessa prova do que eu. Não existe nesse Brasil um treinamento voltado para o UFPR igual o Pilares, que te mostra tudo isso, que te revela. E não para por aí. A gente mapeou de todos os conteúdos do ensino médio, percebemos que tem vários que nem cobram. São o que a gente chama de conteúdos negativos. Tem outros que são os conteúdos neutros, eles cobram mais ou menos. E outros que são os positivos, eles despencam. Existem planilhas classificando cada um desses itens. Então, enquanto numa reta final, uma grande parte das pessoas não vai nem saber sobre as obras literárias da UFPR, porque sim, são cobradas obras literárias, que, pasme, literatura, eu vou te falar isso, você vai cair para trás. São 6 questões de literatura na UFPR, na primeira fase, dessas 90. E se tem 90 questões e vale 90 pontos, significa dizer que 6 questões de literatura, que é o que tem, valem a mesma coisa que 6 questões que você vai acertar de física. Literatura é uma coisa. 8 questões de inglês valem a mesma coisa que 8 questões acertadas de física. Quando você passa a ver que existem matérias com custo-benefício gigantesco, que elas vão te retornar muito mais por tempo estudado, quando você começa a perceber e entender a banca de forma que ninguém mais entende, a parar de estudar literatura para a UFPR só vendo um resuminho há um mês antes da prova. Todo mundo, faltando 2 semanas antes da prova, é quando a pessoa vai descobrir isso. É quando a pessoa vai focar em fazer isso. Se você já estiver desde agora, você está muito à frente. Todo mundo presta a UFPR da seguinte maneira. Olha o que a pessoa faz. Isso é crucial para que você entenda como a turma do Pilares, que é a última para a UFPR, vai te fazer entrar. Todo mundo faz isso daqui, ó. A pessoa paga a inscrição da UFPR e vai fazer o UFPR. A pessoa paga a inscrição do Enem e vai estudar para o Enem. A pessoa paga a inscrição da UFSC e vai estudar para a UFSC, paga da UEL, vai estudar para a UEL, paga da UEPG e vai estudar para a UEPG. Ela tira para tudo quanto é lado. Ela anda um pouquinho para cada lado. O corte está aqui. Ela nunca rompe o corte. Ou ela vai precisar fazer, sabe o quê? Mais um ano para caminhar um pouco mais. Mais um ano para caminhar um pouco mais. Para talvez um ou outro romper o corte. E continuar atirando para tudo quanto é lado. Estudando para tudo quanto é prova sem se tornar especialista numa única. Enquanto você, quando você passa a conhecer tudo isso e mais, porque eu vou falar das discursivas ainda, você pega toda a tua energia e tu foca em aprender muito bem. Uma única prova. Tu se torna tão especialista nela que tu rompe o corte. Que tu manja tudo dessa prova. É por esse motivo
que se você não quer fazer feio nessa reta final, que se você literalmente não quer passar os próximos dias naquela angústia, naquela incerteza do que estudar, naquela incerteza se vai dar certo, se você não quer mais passar esses próximos dias de reta final com essa preocupação, mas tu quer transformar eles no que de fato vai potencializar, aumentar a tua nota o suficiente para que você entre na federal através da reta final. Sabe o truco? Que a primeira mão vale um caminhão de boi, na prova, no vestibular é a reta final. É ela que conta, é ela que tem o poder de colocar um estudo inteiro que veio até esse momento abaixo, ou de colocar ele para cima, de colocar uma pessoa dentro da faculdade, uma pessoa fora. E é por esses tantos motivos que você precisa entrar no Pilares, na turma 10. Eu te falo uma coisa, não tem mais ninguém neste Brasil que te entrega o conteúdo que tem no Pilares para a prova da FPR. Não tem outro lugar. E tu já entendeu que se você quer canalizar, que se você quer fazer diferente de todo mundo, porque é o fazer diferente que dá certo. É o descer para baixo da parte de baixo do funil que é o que garante a vaga. Se tu faz igual todo mundo nessa reta final, já era. E só o Pilares te mostra tudo isso. O Pilares é o único lugar que você vai ter aula te falando como estudar para a discursiva da UFPR. O que a UFPR quer de ti nas respostas. O que ela usou para corrigir. Quais outras provas são parecidas. A redação da UFPR. O que a banca gosta. Você não encontra em nenhum outro lugar. E eu tô agora para te explicar exatamente tudo sobre a turma 10 deste treinamento. Eu quero que você me pare quando eu falo treinamento, porque o Pilares não é um curso. Dentro, assim que tu entra e garante a tua vaga, você vai receber uma área de membros. E cara, não é uma área de membros qualquer. O Pilares não é um simples curso, com umas aulas meia boca, com uma plataforma feia que você só recebe um e-mail de acesso. Não. A gente trata de ponta a ponta para que tudo seja o mais perfeito possível. A área de membros, em que você vai ter as aulas mostrando esses 5 pilares, desde conseguir estudar, parando de procrastinar, parando de ter falta de foco, estudar com uma concentração total, rendendo, desde as aulas te ensinando isso, até as aulas te ensinando como escrever boas respostas para a discursiva da UFPR, independente do teu curso. Essas aulas vão ficar todas gravadas, numa área de membros mais bonita do que a Netflix, com designers contratados para tornar ela cada vez mais bonita, com aulas que ficam lá para que você possa assistir no tempo que você puder. Madeira, eu não tenho tempo, cara, pô, já estamos na reta final, eu trabalho. Quanto menos tempo tu tem, o fato de tu não ter tempo é justamente o fato que tem que fazer você entrar no Pilares. Se você já não tem tempo, gastar ele da forma errada é a pior coisa. Então as aulas ficam lá, gravadas, para que tu assista quando puder. E não para por aí. O design é bonito, a plataforma é incrível. Só que além disso, tu tem um modo que cada aula tem trilha. Trilha! Tipo Netflix, para tu maratonar e ir esperando ansiosamente que a trilha toque de novo. E não é à toa que você quer o poder. Você tem material PDF resumindo a aula. Você não encontra esse lugar algum. Então o Pilares, ele não é diferenciado só em conteúdo, para FPR, em treinamento que você não encontra em lugar algum, mas também na forma como tudo isso é embalado. Só que não para por aí. Eu falei pra ti que vai estar lá, bom, ótimo, mas não é apenas isso, não é apenas o gravado. Além de tudo isso, tu sabe muito bem que se você souber o que tem que fazer, mas não tiver alguém te pegando pela mão, não tiver alguém te empurrando, não é nem pegando pela mão, é te empurrando, falando fulano vai fazer isso, fulano faz aquilo, tu sabe que muitas vezes não vai. Então o Pilares não é um curso, ele é um treinamento. Por quê? Porque tu tem acompanhamento, tu tem desafios ao longo da jornada. Cara, quantas vezes, sendo honesto, né, você sabia que tinha que fazer o simulado, você sabia que tinha que fazer tal coisa, mas tu não fez.
No Pilares não tem isso. No Pilares a gente te obriga a fazer com desafios. Que o melhor da plataforma, quando tu cumpre, tu ganha troféu. Cara, a coisa mais incrível é você entrar na plataforma para ver as aulas sobre como escrever os textos da UFPR, sobre como estudar as obras literárias e além de tudo isso ver o troféu que você ganhou pelo desafio que você cumpriu, que te motiva a cumprir mais e ganhar cada vez mais. E para chegar no último, que quando tu chega no último, tu ganha um kit físico. Sim! Esse kit físico tem uma caixa secreta especial para você. Um presente. E não para por aí. Tudo isso, ao longo da jornada, a gente vai ter 7 encontros comigo no Zoom. 7! Em que todo encontro, um aluno ganha um iFood. Sim, a gente faz uma seleção e aí uma pessoa para acompanhar a mentoria no Zoom com o iFood em casa. Que fica tudo gravado para que tu possa assistir se você não puder ao vivo. Claro que o ao vivo é legal, você tá lá, pode fazer as perguntas diretamente comigo. Eu vou estar lá, mano. É isso. Não é um e-mail de acesso e fala, te vira. Não, a gente te pega pela mão. Eu e a minha equipe. Você faz simulado e preenche o teu desempenho em sistema interno nosso. Junto com os desafios. Em que a gente acompanha. Em que você pode entrar numa mentoria e falar, Madeira, minha nota está estagnada por isso. Eu vou te falar exatamente isso que você tem que fazer para resolver. Em que você vai entrar e nessas chamadas de Zoom, você vai me mostrar o teu quadro semanal, o teu cronograma, eu vou falar, muda isso, muda aquilo. Porque não é um simples curso. Você está entrando nessa turma 10 em treinamento. Madeira, mas eu quero só a próxima prova. Relaxa. Você vai continuar tendo acesso até a próxima da próxima. Já vou chegar nisso. Já vou chegar na garantia. Calma. Acompanhamento significa proximidade, né? O que mais próximo do que um grupo com alunos e comigo no WhatsApp? Cara, um grupo em que a gente vai conversar, em que eu interajo pra caramba, em que eu mando áudio, em que você me marca e eu respondo a tua pergunta na hora. Com uma proximidade, com toda a minha equipe no grupo do WhatsApp contigo, pra que tu não se sinta sozinho. Pra que não fique aquele negócio de, parece que só tem eu nisso. E que quando você estiver desmotivado, vai ter gente lá para te motivar. E que quando você tiver dúvida em questão, você manda a galera responde. E quando tu tiver dúvida sobre, por exemplo, se tal conteúdo cai ou não, você manda lá e fala, cai, não cai. E cara, tudo isso é incrível, você vai começar a chegar e me perguntar, Madeira, quanto custa, cara? Eu vou falar, calma que eu não acabei, porque tem mais bônus. Mas bem, cobrar obra literária, não cobra? Cobra. O Pilares é um cursinho, o Pilares é um treinamento. Madeira, eu vou ter aula de biologia? Por que você vai ter aula de biologia, bicho? Digita no YouTube, aula de mitose, tem 20 professores te falando. Agora acha qual professor vai te falar qual conteúdo cai e não cai no UFPR. Acha qual professor vai te falar qual cursinho. Como que tu vai treinar para as discursivas de biologia. Então, não é para ter o que tem em qualquer lugar e o que tem de graça. É para ter o que não tem em lugar algum. Turma 10, essa que tu vai entrar. Clubes do livro para as obras da UFPR. Tem ideia do que é isso? E cara, para eu não falar de um dos bônus mais absurdos, até dá problema eu falar um negócio desse, que vai ter alguém que não vai poder ir, a pessoa já vai estar morrendo, ela já quer morrer do coração porque ela quer viver tudo isso logo, porque ela quer cumprir o desafio, porque ela quer chegar na prova confiante. Tu quer chegar na prova confiante, sabendo que tu estudou os conteúdos certos, sabendo que tu teve com quem contar numa reta final, sabendo que tu estudou para a segunda fase desde antes da primeira, para não chegar depois e quebrar a cara, sabendo que tu chegou confiante porque não ia travar nas questões. E tu quer ver tudo isso logo. Eu tenho pra te falar que um dos bônus mais inesquecíveis para você que vai entrar na turma 10 é um evento presencial.
Olha tudo que vocês passaram. Cara, e essa oferta não é pra ser, você vai ter que entender que esse negócio vai sair do ar logo. Você vai ter um evento presencial de bônus em Curitiba. Eu falei que não dá pra falar porque talvez tenha alguém morrendo no coração, mas eu não vou poder ir. Se você é de Curitiba ou perto, a gente vai fazer um evento presencial. E cara, nesse momento, de uma maneira, eu já tô com o cartão na mão, cara. Quanto vai custar? Eu preciso que você me explique isso. Eu tenho que te falar que o Pilares não custa. Porque o que custa é o que não traz retorno. E calma que eu nem falei dos outros bônus. O que custa é a pizza que tu compra todo mês. Aquilo é custo, porque não retorna. Né? Tu gasta, só sai dinheiro, não retorna depois. Custo é o tênis que tu compra. Cara, custo é o café que você toma sempre com a tua amiga na cafeteria para postar o story. Custo é a festa da faculdade que você vai, que custa 100 pila. Aquilo é custo, porque aquilo não retorna. O Pilares não é custo, o Pilares é investimento. E um baita investimento. Tu sabe muito bem qual é a trajetória comum. É ir para particular. Cara, a trajetória comum é quebrar a cara na federal e pagar mensalidade de particular. Quantas pessoas na tua família tu não conhece que não pagam os seus 2.000 por mês para estudar em particular? Ou que não continuam pagando 1.000 por mês em cursinho por quebrar a cara, por sofrer com o estudo da esperança. Eu estudo esperando dar certo e não dá. São 4 anos trabalhando com vestibulando. Quantas vezes tu não acha que eu vi pessoas que esperam comprar o seguro pro carro, depois que o carro bate, que espera chegar na prova para perceber que sem estratégia não vai, que estudando os conteúdos errados não vai, que procrastinando o tempo inteiro não vai. E aí a pessoa só percebe que tem que comprar o seguro pro carro depois que o carro bate, quando tem que pagar cursinho de novo, quando tem que pagar inscrição de novo, passagem de novo, mais um ano inteiro sofrendo com vestibular. Quanto custa? Se colocar na ponta da caneta uma faculdade barata, vamos jogar barato. 2.000 por mês. Cara, 2.000 por mês dá 20.000 por ano. E tu sabe que tem gente que paga. Tu sabe que tem gente que coloca todo ano um carro numa faculdade particular. Ou no cursinho. Ou passando um ano inteiro da vida a mais, perdendo tempo que poderia estar na faculdade. Poderia estar estagiando, se formando mais cedo, passar mais um ano estudando. E cara, quanto custa? Não é custo. É você investir um valor para não ter que gastar esse. Para não ter que gastar esse, porque poderia estar sendo de graça na federal, comendo no RU. Você paga R$1,30 para almoçar na RU da faculdade. E sabe o melhor? Agora chega aquele momento que você vai falar, Madeira, então, pô, o Pilares é tipo... sei lá, 500 por mês, cara, porque se fosse 500 por mês, né, seria mais barato do que o 2.000, mais barato do que os 5.000, dos 6.000 da faculdade particular. O Pilares não é por mês, o Pilares não é mensalidade, não. O Pilares tem a maior vantagem que você vai ver na tua vida. Tu paga ele apenas uma vez, sim, e tu não paga mais. Como assim, Madeira? Tu vai entrar agora, na turma 10. Tu vai ter um acompanhamento até a prova. Só que tu vai continuar com acesso. Tu paga apenas uma vez. Por isso que a pessoa que está no 2º ano, que está no 3º ano, que quer a próxima da próxima prova, tem que entrar nessa. Porque depois o preço aumenta, porque depois não é mais o mesmo. Tu fica com acesso à área de membros por 2 anos inteirinhos. Pagando apenas uma vez. Sim. E melhor, tem uma garantia de aprovação. Tu vai pagar apenas uma vez. E nesses 2 anos, não importa qual curso, não importa qual categoria de concorrência, se você não tiver passado, tendo seguido o método, cumprido os desafios, sem letra miúda, preto no branco, a gente paga do nosso próprio bolso. Eu vou chegar e falar, fez? Não vazou? Tá aqui. A gente paga do nosso próprio bolso mais um ano inteiro de acesso para ti. Sabe o que é isso? É botar a mão no fogo pelo método. É botar a mão no fogo pelo acompanhamento que você vai ter. Pelo treinamento que tu vai entrar. Tu vai pagar apenas uma vez. Não tem letra miúda, é isso aí. É um ano inteiro de acesso para ti. Cumpriu os desafios, fez tudo. Ou seja, tu pagar apenas uma vez
Para não ter que pagar 20 mil? Para não ter que gastar um carro? E isso vai sem perceber. Sabe por quê? Porque as pessoas não veem a necessidade de método. Então se eu falasse assim, pô, pagar 10 mil, a pessoa ia estranhar, digamos que fosse, não é nem perto. Mas a pessoa ia estranhar, porque é normal pagar 20 mil numa faculdade particular, mas não é normal pagar 10 mil em algo que evita que tu pagasse, digamos. Que a gente não percebe a importância de ter método. Mas, cara, nem perde isso. Nem perde. O que você vai pagar apenas uma vez e podendo parcelar, e calma que tem os bônus ainda, que você vai ficar pasmo, se fosse esse preço. Essa turma 10 vai ter a oferta mais irresistível que você vai ver na tua vida. Porque isso daqui, que você paga apenas uma vez e ainda pode parcelar em até 12, não é isso. Esse é o preço do Pilares. Eu não estou gravando um vídeo desse, montando um site desse, falando que essa oferta vai sair do ar em pouquíssimas horas, para falar qualquer oferta. Mil não. Sabe qual bônus você vai ter? Além de ter estratégia para redação, além de ter um guia de como lá nas 4h30 que você vai ter para escrever as redações, tu não vai travar, tu não vai ter bloqueio criativo, tu tem aulas com uma professora especialista na redação da UFPR, te ensinando como escrever bem cada um dos gêneros textuais. Sim, todos os gêneros que a Federal cobra de bônus, com uma professora que a gente... Sabe para quanto isso eleva o preço do Pilares? 1.350. 1.350! Porque custa R$350. Quer outro bônus? Toma. Revelando a UFPR 2.0. Sabe quanto ele vale? R$200. Sabe o que você vai ter lá? Planilhas de todos os conteúdos para a UFPR. PDFs, apostilas da banca. Todas as provas feitas pela banca da UFPR, de outros vestibulares, de faculdade, a gente compilou tudo. Coisa que você não tem na internet sem gabarito. Elas vêm todas, a gente contratou designer para montar apostilas, com todas. Compilado de apostila de português. Compilado de obras literárias. Uma apostila inédita de obras literárias com resumo e questões delas. Com material bonito, feito por designer, cara. Tudo isso que eleva o preço para 1.550. Que é o Revelando a UFPR 2.0, mas não para por aí. Você vai ter ainda um guia para as discursivas da UFPR, que vão te ensinar, para cada uma das específicas, como escrever respostas que encantam os corretores da UFPR. Não é corretor de outra banca, é da UFPR. O que a UFPR quer em cada resposta. Como corrigir questões discursivas, como estudar para as questões discursivas. Um guia completo, falando os assuntos preferidos pela banca nas questões discursivas. Sabe para quanto vai? 1.000. Que tu paga apenas uma vez. Podendo parcelar em até 12, dá para parcelar. Para não ter que pagar isso daqui, se tu paga apenas uma vez, é mais barato do que a faculdade particular. E nesse momento você deve estar falando, Madeira, meu Deus, não quero, eu vou parcelar porque dá 100 e tantos por mês. Cara, 100 e tantos caramba, meu. É 2 pizzas. Hoje em dia você não compra 2 pizzas, talvez com mais de 100 pila. Olha que loucura. Você vai pagar apenas uma vez. Não tá nem perto disso. O Pilares, nessa turma 10, e numa oferta que não vai mais se repetir, que você tem uma garantia de aprovação por 2 anos, acompanhamento até a prova, tudo isso. Tudo isso. Não é por 1.790. Você vai pagar numa oferta
que eu não sei nem quando você tá vendo esse vídeo, mas que vai sair agora, você vai pagar 747 pilinha, podendo pagar apenas uma vez. Não é mensalidade, é pagando apenas uma vez, para não ter que pagar 2, 3, 4, 5 mil por mês em faculdade particular. E o melhor, ainda podendo parcelar esse valor, ficando uma parcela em até 12 vezes, R$ 74,55. Isso é mais barato do que uma pizza. E bom, nessa altura do campeonato, se você chegou até aqui, tu percebeu que isso é uma oferta irresistível. Mas calma, se tiver qualquer insegurança, o risco está todo nas minhas costas. Você tem mais 14 dias de teste grátis. Você entra agora e você decide depois. E você tem que sair correndo para entrar. Porque essa oferta, ela vai acabar. A turma 10 vai encerrar. É a última turma antes da UFPR. Não vai mais ter. Talvez não tenha nem esse ano, seja só no que vem. O preço não vai mais ser o mesmo. Você consegue parcelar em até 12 vezes. Ou pagar apenas uma vez o valor de 747 para ter todo esse acompanhamento. E detalhe, tem curso e várias coisas por aí que falam que existe uma garantia incondicional de 7 dias, né? É Miguel. Todo curso, produto digital, é obrigado por lei a dar 7 dias de garantia. Aqui a gente não faz as coisas que somos obrigados. Aqui a gente faz o fora do padrão, o além. A gente bota tanto a nossa mão no fogo, você tem 14 dias. Você vai entrar agora, você decide só depois. O link tá aqui abaixo. Corre. Dá pra você pagar à vista, o 747, boleto, Pix, ou uma vez no cartão. Ou então, o próprio cartão de crédito. Tu parcelar em até 12 vezes. Eu vejo você no grupo exclusivo de alunos da turma 10 do Pilares.